Bom dia aos profissionais da saúde que laboram nas empresas representadas pelo Sindicato dos Hospitais, Clínicas, Casas de Saúde, Laboratórios de Pesquisa e Análises Clínicas do Estado de São Paulo, Sindosp. Hoje é dia 22 de julho de 2026, me chamo Reinaldo da Lourdes Souza e sou presidente do Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem e Empregados em Estabelecimento de Serviços de Saúde de São José do Rio Preto, SimSaúde Rio Preto. Não atendido o quórum mínimo para a instalação da Assembleia em primeira convocação, agora às 9h30, venho a assumir a presidência dos trabalhos, dando por iniciado a Assembleia específica a ser realizada por meio virtual à distância, conforme edital de convocação. Em minha direita se encontra o Dr. Jonas Olé, advogado integrante do Corpo Jurídico do SimSaúde, e à esquerda se encontra a nossa diretora, primeira secretária, senhora Sandra Guerreiro, a qual convido para a Secretaria dos Trabalhos. Peço que a Assembleia reconheça a associada participante da reunião, senhora Sandra Guerreiro, como indicado para exercer a função de conferir e aprovar a ata da reunião, sendo a Assembleia soberana e com poderes para deliberar, inclusive sobre assuntos em que haja omissão do Estatuto. Em continuidade aos trabalhos, a secretária realizará a leitura do edital de convocação para a Assembleia, amplamente divulgado em nossos sites e redes sociais, bem como afixado no mural do sindicato, sendo garantida a sua publicidade. Passo a palavra à secretária. Bom dia. Edital de convocação. A Assembleia Extraordinária Específica dos Trabalhadores da categoria profissional que laboram nas empresas representadas pelo Sindicato dos Hospitais, Clínicas, Casa de Saúde, Laboratório de Pesquisas e Análise Clínicas do Estado de São Paulo, Sindosp, a ser realizada na forma virtual, artigo 13º, parágrafo 8º do Estatuto Social. O presidente do Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem e Empregados em Estabelecimentos de Serviço de Saúde de São José do Rio Preto, SimSaúde Rio Preto, denominação adotada a partir da reforma estatutária aprovada em 4/4/2025, devidamente registrada no uso de suas atribuições legais e estatutárias, resolve convocar todos os trabalhadores da categoria profissional que laboram nas empresas representada pelo Sindicato dos Hospitais, Clínicas, Casa de Saúde, Laboratórios de Pesquisas e Análises Clínicas do Estado de São Paulo, Sindosp. Entidade sindical patronal registrada no Ministério do Trabalho e Emprego, processo número 46.000.001413/00 e inscrita no CNPJ sob o número 47.436/000173, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, número 1912, 18º andar, conjuntos J e L, Jardim Paulistano, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01451-907, associados ou não ao sindicato, para reunir-se em Assembleia Geral Específica que ocorrerá mediante a utilização de meios virtuais, a realizar-se nos dias 22 a 27 de julho de 2026, com início às 9h em primeira convocação ou em segunda convocação meia hora após. A Assembleia será transmitida pela internet, com participação direta dos representados via site oficial do sindicato, ocorrendo também a gravação simultânea da Assembleia,
seguida da publicação para ampliação do acesso aos representados, até o término do período de votação. A votação estará disponível por escrutínio secreto em sistema digital, que será disponibilizado pelo sindicato mediante o respectivo cadastro, com a seguinte pauta de discussão e deliberação sobre as providências necessárias para dar curso às negociações visando a celebração da Convenção Coletiva de Trabalho 2026-2027. A. Deliberação pela Assembleia de aceitação dos termos do presente edital e das providências tomadas para a realização da presente Assembleia Extraordinária específica na forma virtual. B. Apreciação, deliberação e votação das propostas da Convenção Coletiva de Trabalho 2026-2027, oferecida pelo Sindicato Patronal Sindosp. C. Autorização e outorga de poderes para que o sindicato, por meio de sua diretoria, celebre convenção coletiva de trabalho específica e aditivos. D. Fixação da contribuição assistencial, forma de pagamento, direito de oposição e autorização para que a empresa proceda ao desconto em folha de pagamento e repasse ao sindicato. Nos termos do artigo 13º, parágrafo 8º do Estatuto, para fins de ampliação da participação dos interessados, a votação estará disponível desde o início dos trabalhos da Assembleia, no dia 22 de setembro de 2026, e terá continuidade até às 24 horas do dia 26 de setembro de 2026. No dia útil imediatamente posterior, a Assembleia procederá para que seja realizada a apuração do resultado da votação, o qual será divulgado pelo sindicato na ata respectiva. O exercício do voto por meio virtual, à distância, se dará nos termos desse edital e em conformidade com as disposições que seguem. 1. O acesso ao ambiente do voto virtual será feito por meio do site oficial do sindicato, www.simsauderiopreto.org.br, e do aplicativo Sim Saúde Rio Preto, que deverá ser baixado gratuitamente por meio de Play Store para ser utilizado em dispositivos móveis, celular e tablet ou computadores e notebooks. 2. A votação deverá ocorrer no início da Assembleia até o término do período de votação, às 24 horas do dia 26 de setembro de 2026, por meio do site oficial do sindicato, www.simsauderiopreto.org.br, ou do aplicativo Sim Saúde Rio Preto no ícone Assembleia Sindosp 2026. 3. A proposta a ser apreciada, deliberada e votada estará disponível para consulta e sugestões na sede e site oficial do sindicato, www.simsauderiopreto.org.br, bem como na sede São José do Rio Preto, 17 de julho de 2026, Reinaldo da Lourdes Souza, diretor-presidente. Em continuidade, passaremos à exposição da nova contraproposta apresentada pelo Sindosp para as negociações coletivas 2026/2027. Passa a palavra ao Dr. Jonas Oledo. Bom dia a todos os profissionais da saúde ligados às empresas representadas pelo Sindosp, que é o Sindicato dos Hospitais, Clínicas, Casas de Saúde, Laboratórios de Pesquisas e Análises Clínicas do Estado de São Paulo, que são as instituições privadas da área da saúde. Vou passar para vocês então a contraproposta recebida da entidade sindical patronal visando a celebração da Convenção Coletiva de Trabalho para vigir no período de 1º de maio de 2026 a 30 de abril de 2027. Eu iniciei a fala destacando a importância das negociações coletivas.
da renovação da convenção coletiva de trabalho, porque as cláusulas das convenções coletivas de trabalho, elas possuem período de vigência de 1 ano, né? Então, benefícios já praticados e garantidos em razão de negociações coletivas anteriores, eles somente são mantidos, né, através de uma nova negociação coletiva, através da renovação da convenção coletiva de trabalho, onde se discute não só índices de reajuste salarial, mas também, sim, a manutenção de benefícios que já foram conquistados em negociações anteriores. Tanto é, conforme eu já disse, se aprovado pela Assembleia a contraproposta vinda do sindicato patronal, se renova, né, também os benefícios até 30 de abril de 2027, que é o período de vigência da convenção coletiva. Então, o primeiro item aqui da contraproposta recebida do sindicato patronal Sindosp diz respeito ao índice de reajuste salarial. E eles ofereceram como contraproposta ao Sinsaúde um reajuste salarial de 4,11%, aplicado sobre os salários corrigidos anteriormente, né, na convenção coletiva anterior, e aplicáveis também a partir de 1º de maio. Né? Então aqui, vocês, trabalhadores, se aprovada a pauta, vão ter o salário reajustado em 4,11% e vão receber valores retroativos a 1º de maio de 2026. Né? Portanto, aí, de maio, junho e julho, 3 meses aí de valores retroativos. Destaca o índice de 4,11 que está sendo oferecido, a integralidade do índice do INPC, que é o índice utilizado aí para a recomposição das perdas salariais no período de negociação. Em relação aos valores retroativos, como eu disse, o Sindosp ele trouxe uma proposta de pagamento em forma de abono indenizatório, né? Portanto, sem caráter salarial, não haverá incidência de contribuições sobre o valor a ser pago retroativo, e vai ser pago o retroativo, ele será pago em parcela única na competência agosto de 2026. Então, na folha de pagamento de agosto de 2026, que as empresas têm o prazo até o 5º dia útil de setembro de 2026 para pagar, se aprovada a pauta, já viria aqui a folha de pagamento com o salário reajustado e com os valores retroativos. Lembrando que esse percentual de 4,11 que está sendo oferecido, ele é limitado, né, para quem ganha até um salário base de R$ 8.475,55. Para quem ganha acima, tem um salário base e no mês de abril de 2026, acima desse valor de 8.400, aí o critério é de livre negociação entre empresa e empregado. Um outro ponto da contraproposta recebida do Sindosp diz respeito ao reajuste dos salários de ingresso, né, que são aqueles salários para aquelas pessoas que irão ingressar nas instituições de saúde representadas pelo Sindosp. Então, a partir de 1º de maio de 2026, eles propõem um reajuste dos salários, então, dos pisos salariais então praticados pelo mesmo percentual de 4,11%. E ficaria então da seguinte forma: para apoio e administração de empresas da área da saúde, o salário de ingresso seria de R$ 1.878,14. Para auxiliares de enfermagem, o salário de ingresso seria de R$ 2.472,61. E para o técnico de enfermagem, de R$ 3.461,66. Em relação ao auxiliar e técnico de enfermagem, eu faço aqui somente a ressalva, né, de que esses valores que eu acabei de citar, eles se referem para a jornada de 220 horas mensais, né, 44 horas semanais. Aquele trabalhador que exerce uma jornada inferior, então há que se fazer um cálculo proporcional sobre o salário de ingresso, né. E também, em relação aos auxiliares e técnicos, permanece, né, aquilo que já foi pactuado, né, no ano anterior e que decorre da própria decisão do Supremo Tribunal Federal em relação ao piso salarial nacional da enfermagem,
que o salário de ingresso dos auxiliares e técnicos, né, ele vai corresponder à soma do salário base, à soma do adicional de insalubridade. Né? A partir daí, então, se aplica o percentual de 4,11%. Outro ponto da contraproposta do Sindosp diz respeito ao ticket de alimentação, onde eles propõem também o reajuste do ticket de alimentação a partir de 1º de maio, pelo mesmo percentual de salários de 4,11%. Então, se aprovada a pauta, o índice do reajuste do ticket também será de 4,11%, com direito de recebimento de valores retroativos também ao mês de maio. Outro ponto da contraproposta é o reajuste, né, da base de cálculo do adicional de insalubridade para R$ 1.621. Então, para aquele trabalhador que recebe um adicional de insalubridade em grau médio, né, o seu adicional de 20% ele vai passar a representar R$ 324,20. Para aquele trabalhador que recebe um adicional de insalubridade em grau máximo, vai passar a representar o valor de R$ 648,40. Um outro ponto que faz parte da contraproposta, como eu já disse no início da minha fala, diz respeito à manutenção daqueles demais direitos que foram negociados, que são decorrentes de negociações coletivas anteriores. Então, se renovada a convenção coletiva, vocês trabalhadores vão ter garantido um adicional noturno de 40%, né, quando, na verdade, a lei prevê um adicional de 40%, para vocês trabalhadores da área da saúde vinculados ao Sindosp, esse adicional é de 40%, é o dobro. Adicional de hora extra de 100%, que é o dobro também do adicional de hora extra previsto na legislação. Estabilidade pré-aposentadoria fica mantido, o auxílio creche fica mantido, que são benefícios que decorrem exclusivamente de negociação coletiva, não existe previsão legal. 2 folgas para quem trabalha na jornada 12/36 é um outro benefício que é fruto de negociação, já não existe mais na legislação, né? A lei já não prevê mais. E o próprio ticket de alimentação, que é um benefício que eu já mencionei até acerca do reajuste, mas é algo que também só existe porque é fruto de negociação coletiva. Não tem previsão legal de obrigatoriedade do ticket de alimentação. Um outro ponto que faltou aqui eu só esclarecer diz respeito ao salário de ingresso para aqueles trabalhadores de clínicas e consultórios odontológicos. Para esses trabalhadores também o Sindosp ele oferece o mesmo percentual de 4,11% de reajuste. Então, para quem for ingressar em clínicas e consultórios odontológicos, o salário de recepção e limpeza também é de R$ 1.878,14, e o salário do auxiliar de saúde bucal passaria a R$ 2.067,16. E para encerrar minha fala, eu trago aqui para vocês a proposta do sindicato acerca da contribuição assistencial. A contribuição assistencial ela é necessária, né, para o sindicato, porque é através da arrecadação com a contribuição sindical, com a contribuição assistencial, que o sindicato ele se consegue, né, ele se mantém de portas abertas para as negociações coletivas, para representar vocês trabalhadores, porque o sindicato é como se fosse uma empresa, né, ele tem as suas despesas ordinárias de energia, de água, de internet, divulgação, né, o trabalho de marketing, folha de pagamento. Então, com a contribuição assistencial, o sindicato consegue se manter de portas abertas nessa batalha, né, nessa luta aqui na defesa dos trabalhadores da saúde. Então, o sindicato traz como proposta para esse ano o que já vinha sendo praticado nos anos anteriores, né? Seria aí a renovação também do que vinha sendo praticado. E o que vinha sendo praticado? Né? A contribuição assistencial anual de 6%, né? Reitero aqui que é anual, né? E não é mensal, né? Então, 6% ao ano. E de que forma esses 6% seriam descontados e repassados para o sindicato?
através de 3 descontos mensais de 2%, totalizando então os 6% anuais, né? Garantindo aqui o direito de oposição para aquele trabalhador que não quiser contribuir com o sindicato. E em relação ao direito de oposição, o sindicato também mantém, né, a proposta já praticada de concessão de 15 dias corridos para que o trabalhador possa exercer o seu direito de oposição ao desconto da contribuição assistencial, e a forma de exercício desse direito, o sindicato mantém também como proposta o exercício de forma virtual, né, onde o trabalhador não tem necessidade de se deslocar até a sede do sindicato para exercício do direito de oposição, que se iniciaria a partir do dia seguinte a assinatura da Convenção Coletiva de Trabalho, caso aprovada após por vocês trabalhadores, onde o sindicato iria estar fazendo esse trabalho de divulgação da assinatura da Convenção Coletiva de Trabalho, dando ciência para vocês. Essa é a minha fala, eu devolvo a palavra para o presidente. Resposta à pauta das negociações, convoco os profissionais da saúde que laboram nas empresas representadas pelo Sindicato dos Hospitais, Clínicas, Casas de Saúde, Laboratórios de Pesquisa e Análises Clínicas do Estado de São Paulo, Sindosp, sócios ou não, a participar do debate e a votar para que o processo seja o mais amplo e democrático possível, pois quanto maior o número de participantes, maior a força do Sinsaúde para lutar pelos direitos dos seus representados. Dando por iniciado o período de apreciação, deliberação e votação da proposta apresentada. Dou por encerrado os trabalhos de abertura da Assembleia, iniciado o período de votação que se estenderá até às 24 horas do dia 26 de julho de 2026, para que se possa atingir um número máximo de participantes. Encerrado o período de votação virtual, os votos serão apurados com a divulgação do resultado nas redes sociais do sindicato, quando será lavada a respectiva ata. Um bom dia a todos.